Você já ouviu alguém dizer que Deus e a ciência são incompatíveis? Em um debate na Oxford Union, o matemático e professor de Oxford, John Lennox, desmascarou esse mito e mostrou que a fé em Deus foi essencial para o avanço da ciência moderna. E é isso que a gente vai aprender no vídeo de hoje. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Apologetas, eu sou a Carol Baeta e na semana passada eu postei aqui no canal a defesa do John Lennox na Oxford Union. Em 15 minutos ele defendeu a afirmativa Deus existe. Em toda a defesa dele ele conectou fé em Deus e a ciência. Eu comentei naquele vídeo que valeria a pena a gente aprofundar mais em cada um dos argumentos que o Lennox apresentou naquela defesa. Inclusive eu pedi para vocês votarem qual dos argumentos vocês querem que eu comente primeiro. Mas enquanto a votação continua, porque mais pessoas estão chegando no canal, inclusive eu quero dar as boas-vindas para os novos inscritos no canal. Nós já somos 5.000 pessoas aqui neste canal, então eu quero dar as boas-vindas para você, deixar aqui para vocês o meu muito obrigado pela confiança no meu trabalho e por se inscrever no meu canal. Então, enquanto a votação continua, eu decidi fazer um react aqui dos dois primeiros argumentos que o Lennox apresentou naquela defesa. Bora pro vídeo? Muito obrigado, senhoras e senhores. Eu acredito em Deus. Eu acredito no Deus sobrenatural, que criou os céus e a terra. Bem, aqui nesse começo, né, o Lennox, ele já se posiciona de uma forma bem clara, né? Ele não está debatendo como um agnóstico, ele não está debatendo como um deísta, mas ele está debatendo ali como um cientista cristão. E o uso da palavra sobrenatural é chave na defesa dele aqui, porque ele não está falando apenas de um princípio criador do universo, mas ele está afirmando que ele crê num Deus pessoal, que transcende o universo. E mais pra frente ele vai falar que esse Deus é transcendente e também imanente, tá? Então essa afirmação já vai causar um pouco de incômodo ali, principalmente nos militantes e nos proponentes do novo ateísmo que estão na plateia dele, né, ali. O Richard Dawkins está ali, o Dan Baker, então eu acredito que causou algum incômodo já. Ele, um matemático, um cientista, professor da Universidade de Oxford, está defendendo isso ali no Oxford Union. Ele, então, entrega nessa afirmação, que deve ter gerado incômodo, porque muitas pessoas hoje em dia, e esses proponentes do novo ateísmo, eles ensinam isso para os seus alunos, que Deus é uma ideia ultrapassada, que Deus é algo sem embasamento racional algum. Só que ali nós estamos diante de um cientista. O Lennox, ele é um cientista, ele é professor da Universidade de Oxford. Ele é alguém que contribuiu para o campo da matemática pura, né? Especialmente o doutorado dele foi sobre teoria dos grupos, que se fala em Groups Theory nessa área de estudo, e é um ramo ali da álgebra abstrata. Então, as pesquisas, né, em teorias dos grupos nessa área de matemática, elas contribuem muito para o avanço e para o conhecimento de estruturas algébricas mais complexas. E o Lennox é um dos grandes nomes dessa área de estudo. Mas o param por aí, ele vai continuar. Eu acredito em um Deus que sustenta a existência dos céus e da terra. Aqui é uma outra questão, né? Ele vai deixar claro que ele não está falando como um ateu, como ele já falou no começo, e ele também não está falando como um deísta, né? O deísmo é uma cosmovisão, né? É uma cosmovisão que surge ali principalmente no final do século XVII. No início do século XVIII ela está bem mais forte e floresce ali durante o Iluminismo. E o deísmo, ele foi um movimento, existem teóricos que falam até que foi uma escola de pensamento que foi esse avanço na tentativa de deixar de lado a revelação especial de Deus para entender o mundo com base na inspiração humana, por assim dizer, né? No intuito humano. Então eles queriam entender o mundo sem ser pela revelação de Deus, né, pela visão cristã. Então o deísmo do ponto de vista assim, histórico, a gente pode falar que é algo como realmente uma escola de pensamento, e as pessoas que defendiam, que estavam ali nesse movimento, alguns acreditavam nessa ideia do Deus transcendente, que era assim a causa primeira que criou o universo, mas eles achavam que esse Deus criou o universo e
partiu e deixou o universo funcionando conforme as leis naturais do universo, e o universo está ali rodando por conta própria, tá? Então, para os deístas, Deus é transcendente, mas não é imanente. E o Lennox, ele vai defender a transcendência e a imanência do Deus no discurso como um todo, tá? Então, eles vão acreditar que, por exemplo, esse Deus não interfere mais em questões morais, em questões de providência, de soberania divina mais, tá? Ele participou, ele estava ali na criação, é essa causa primeira do universo, mas não interfere mais. E os deístas, né, eles defendiam uma série de visões ali relacionadas a essa questão da racionalidade e a questão da fé também, mas existiam deístas que acreditavam na providência divina, na soberania divina, como por exemplo John Locke, e você vai encontrar deístas que rejeitavam totalmente a questão do cristianismo, da revelação de Deus, e focavam só na questão da razão humana, e nessa questão dessa iluminação humana substituir toda a revelação de Deus. Quem é um exemplo desse outro lado do deísmo é o próprio Voltaire, tá? O Voltaire era totalmente hostil ao cristianismo. Então, de uma forma bem simples, que eu sempre falo isso com os meus alunos, o deísmo o deísta acredita que Deus criou o universo, apertou o play e foi embora, tá? Deixou aqui o universo rodando conforme as leis naturais e não interfere mais. Agora, o deísmo, ele também nega que Deus possa ser conhecido através de revelação, através por atos como de autoridade, conhecimento divino, a questão da revelação especial de Deus, seja através da pessoa de Cristo, seja através da Bíblia. Então, toda a forma de conhecer algo, de conhecer humano, o universo, é só através da mente humana, é só através da intuição. Vocês vão ver até o termo luz interior. O Lennox, ele está defendendo aqui que Deus não só criou o universo, é esse ser transcendente, mas ele também sustenta o universo. Ele é também esse ser imanente. Sem essa sustentação de Deus, sem a imanência de Deus, o universo não estaria aqui mais, tá? E ele vai defender mais sobre isso ali no decorrer do discurso dele. Quando Lennox, ele diz que acredita que Deus sustenta o universo, né, que Deus é esse ser ativo, ele é atuante, ele está antecipando a defesa dele de que o universo não simplesmente assim aconteceu, como existem algumas outras linhas alternativas aí sobre a existência, né, como o universo veio a existir. Ele vai realmente responder que a melhor resposta para o que está por trás do universo é a existência dessa mente que está por trás de tudo, que ela não é só uma força, que ela não é só um poder, né, mas na verdade é uma mente pensante, que tem vontade, que é pessoal e por aí vai. Ele vai continuar a defesa dele. Então vamos lá. Acredito nisso com base em evidências racionais, semelhantes às crenças dos fundadores desta casa, que deram a esta universidade o lema Dominus Illuminatio Mea. Interessante. Aqui ele traz um outro ponto muito importante. Ele acredita nesse ser, né, e no universo criado e sustentado por esse ser com base no uso da razão dele. Ele esteve de frente com evidências racionais, ele observou, então com base na observação, no raciocínio, ele tirou essa conclusão de que realmente esse ser existe, tá? Então o Lennox, ele está refutando aqui também um argumento que é muito comum, né, usado, de que a fé em Deus é algo emocional ou algo anticientífico. Esse não é um argumento só que está no âmbito popular, tem vários nomes aí de pesquisadores, cientistas, pessoas famosas que defendem isso, né? Que a fé em Deus está no âmbito somente da emoção e é algo totalmente anticientífico. Quando ele diz que ele acredita que Deus existe com base em evidências racionais, isso já é uma resposta direta à ideia de que a fé cristã, ela, olha, não é só emocional. Muitas vezes os críticos do cristianismo, eles argumentam que as pessoas acreditam em Deus porque por questões psicológicas, por questões de consolo, por questões de medo da morte, tradição familiar, porque nasceram num país cristão. Quantas vezes a gente não vê a pessoa falando assim, se o seu pai não fosse cristão, se sua mãe não fosse cristã, se você não tivesse nascido num país cristão, você não seria cristão. Isso é, inclusive, uma falácia, né, chamada falácia genética.
Mas ele está falando que não é só isso. Uma pessoa não se torna cristão ou crente em Deus só por causa de razões psicológicas ou que não tenha nenhuma base racional. Não é uma questão de sentimento, não é uma questão de tradição familiar, não é uma questão de cultura. É uma questão de observar evidências e usar a razão e tirar conclusões também. Além disso, faz aqui um paralelo entre a própria crença dele, né, e a crença dos fundadores da Universidade de Oxford. E isso aqui, quando ele fala isso é bem estratégico, gente, porque ele está debatendo em Oxford, ele é professor de Oxford, ele é professor de uma das universidades mais prestigiadas aí do mundo inteiro, né? E ele está falando que, olha, os próprios fundadores dessa instituição, eles prezavam pela razão, tanto é que fundaram um centro, um lugar de pensamento, né, de divulgação de material científico, de pesquisa, um lugar de debate de ideias, de busca da verdade. Então, eles viam a fé cristã como algo racional. Então, a ideia de que a fé cristã, a existência de Deus e a razão são opostas, ele está mostrando assim que, olha, isso não faz muito sentido, isso perde a força, né? Ele reforça isso citando o lema da universidade, que é o Dominus Illuminatio Mea, que significa o Senhor é a minha luz, né? Esse em latim, né, traduzindo, é o Senhor é minha luz. Isso sugere que Deus, que desde a fundação ali da Universidade de Oxford, desde quando isso se tornou um lema da Universidade de Oxford, as pessoas que estavam ali trabalhando, fundando, sustentando aquela universidade, eles não acreditavam que realmente existia um conflito entre Deus e a ciência, Deus e a busca da verdade. Tanto é que eles estão citando ali um versículo bíblico, Salmo 27. Isso é muito relevante para a questão da defesa da fé cristã, da apologética. Por quê? Alguém pode pensar assim, o que adianta citar que algum cientista do passado era cristão, que alguém da Universidade de Oxford antigamente era cristão? Que diferença faz? Isso não faz o cristianismo ser verdadeiro. Realmente, isso não faz o cristianismo ser verdadeiro. Mas, principalmente, né, eu vou falar os proponentes do novo ateísmo, então, muitos teóricos, muitos articuladores ali do ateísmo, como, por exemplo, Richard Dawkins, que estava ali na plateia, eles alegam que a religião é algo irracional, tá? Ou que a fé e a ciência são incompatíveis. O Lennox está mostrando para esse pessoal, para esses teóricos, né, que o local onde que eles estão, onde que eles trabalham, o próprio Richard Dawkins também é professor emérito também da Universidade de Oxford, só que ele é de biologia e o Lennox é de matemática, tá? Então, os dois estão ali no mesmo patamar, pedigree com pedigree. Então, eles estão mostrando que essa ideia que o Richard Dawkins traz, que os outros proponentes do ateísmo trazem, não é verdade. Porque muitos, né, talvez dos maiores intelectuais que a gente conheça, né, que a gente tem acesso, eles viam a Deus como um ser realmente real, tá? Deus como parte do processo de busca da verdade, Deus como o princípio que levou a cada um deles a fazer ciência, tá? Então, ele não está apenas defendendo a própria fé dele, mas ele também está demonstrando que a ideia de que os cristãos precisam abandonar a racionalidade, focar só na emoção, só na experiência, só em algo sentimental para crer em Deus, que isso é uma mentira. Ele lembra que os próprios fundadores de Oxford, eles acreditavam que a fé e a razão não eram inimigas. E ele vai além disso. Depois de desconstruir essa ideia que é proposta, inclusive, pelo Richard Dawkins, como eu disse para vocês, e defender que a fé está do lado da razão, ele vai mostrar que, na verdade, a fé cristã abre o caminho para a ciência moderna. Isso significa que a fé em Deus ela pode ser defendida de maneira lógica, com base em argumentos filosóficos, com base em argumentos científicos, com base em argumentos históricos, e é exatamente o que ele vai fazer na defesa dele aqui. Mas antes, né, de dar essa cutucada na presunção do ateísmo, né, quando eu falo, existe um argumento, né, que chama presunção do ateísmo, que eu vou até trazer isso para vocês aqui, mas quando eu usei esse termo presunção do ateísmo, eu estou falando também disso, dessa questão dessa narrativa de alguns proponentes do ateísmo, né, como esses aí do novo ateísmo, de falar o seguinte, a ciência está do lado do ateísmo e não tem nada racional do lado da fé. Isso é uma presunção. O Lennox está mostrando aqui
que não é isso, tá? Então ele vai destruir aí esse mito dessa presunção de que as pessoas precisam escolher entre a ciência e Deus, e de que ele vai defender que a gente pode sim ter os dois ao mesmo tempo. Eles não viam contradição entre a fé em Deus e a mais alta excelência na investigação racional. E se me permitem mencionar minha alma mater, Cambridge, neste lugar sagrado... Aqui, só um comentário, é porque existe uma rixa, né, entre o pessoal de Oxford e Cambridge. Como tem várias universidades aqui no Brasil também, né, então... Eu os lembraria de que na porta do laboratório Cavendish, em Cambridge, estão escritas as palavras: grandes são as obras do Senhor, estudadas por todos que nelas se deleitam. Então vamos lá, aqui já tem mais coisas pra gente explorar, né? O Lennox, ele tá mencionando aqui que muitos dos fundadores da ciência moderna eram cristãos. Eles acreditavam que o universo era ordenado porque foi criado por um Deus que é racional, que é lógico. Então, se Deus criou o mundo com uma ordem lógica, então faz sentido estudar essa ordem e descobrir qual é essa ordem, descobrir quais são as leis que regem esse mundo que está aí, esse universo, que funciona de uma forma ordenada. Então, isso reflete, né, até nos lemas, né, tanto da Universidade de Oxford quanto da Universidade de Cambridge. O lema de Oxford, como eu disse para vocês, é Dominus Illuminatio Mea, que é o Senhor é minha luz. E no laboratório de física de Cambridge, no laboratório Cavendish, tinha um versículo bíblico na entrada, que inicialmente ele foi escrito em latim, mas depois de um tempo mudaram para escrever realmente em inglês. Então está escrito lá: grandes são as obras do Senhor, estudadas por todos os que nelas se deleitam. Isso aí é o Salmo 111, versículo 2. Então, grandes são as obras do Senhor, estudadas por todos os que nelas se deleitam. Detalhe: quem pediu para colocar esse versículo lá na entrada da porta desse laboratório de Cavendish foi ninguém menos que o James Clerk Maxwell, que ele viveu de 1831 a 1879, ele foi físico, matemático. E se você é da área de elétrica, né? Eu não sei se você sabe, mas eu sou engenheiro eletricista. E o Maxwell é o Maxwell lá das equações de Maxwell, tá? Se você estudou eletromagnetismo, você vai lembrar das equações de Maxwell. E foi esse mesmo Maxwell que pediu para colocar aí na porta do laboratório de Cavendish essa inscrição aí, né, falando a respeito desse versículo bíblico, tá? Então, se você é da área de exata, se você é da área de engenharia, você vai ficar surpreso com a quantidade de gente que a gente sabe as fórmulas, sabe dos teoremas dessas pessoas, e depois vai descobrir que eles são cristãos. Então, para mim, foi uma novidade muito grande, depois de já ter estudado engenharia, de descobrir que Pascal, Leibniz, o Maxwell, eles eram o Kepler, né, que a gente estuda aí no ensino médio, que eles eram todos cristãos. Então, tem vários, o Pasteur, tem muitos, o próprio Newton, né? Eram todos aí cristãos. Então, isso mostra pra gente que esses cientistas, eles viam a pesquisa científica como uma maneira de conhecer melhor a obra de Deus, a criação de Deus, tá? É como se o mundo, o universo, ele fosse um livro de leis naturais, tá? Imagina que você tá no meio de uma floresta e você encontra uma estrutura lá, que é perfeitamente organizada. Você chega lá e tem uma ponte que está ligando um lugar a um outro, e essa ponte é perfeita, né? Esse pessoal que é da área da civil vai ficar assim: nossa, que ponte perfeita, bem feita e tudo mais. E você vai pensar assim: nossa, alguém projetou essa ponte, né? Um engenheiro, alguém projetou, alguém veio aqui executar, um arquiteto ajudou, alguém fez a análise de qual que era o material que tinha resistência melhor para poder colocar aqui nessa ponte. Então, as características da ponte, a curvatura, tudo, você vai pensar: olha, tinha uma mente por trás disso aqui, né? Alguma mente pensou como que isso aqui deveria ser feito para a finalidade que pensaram para ela. Agora, se a gente for pensar no universo, né, de uma maneira semelhante a isso, o universo é como se fosse uma grande ponte, por assim dizer, né, composta por leis constantes, físicas, que funcionam com uma precisão para um determinado fim. Então, por exemplo, as leis da gravidade, a velocidade da luz, a força nuclear,
todas essas forças, elas são ajustadas de maneira perfeita, né? Eu sei que tem gente que vai falar que não é perfeita, mas elas são ajustadas de maneira que funcione, né? De uma forma que está permitindo a vida aqui no universo e está permitindo a permanência da vida, tá? Então, essa ideia começa a ser... Essa é uma forma de começar a pensar no que a gente vai... E que ele vai falar, inclusive, que é a questão do ajuste fino do universo. Então, esse ajuste fino, né, nas leis da física, nas constantes do universo, é um ajuste tão impressionante que muitos cientistas do passado, por exemplo, o Newton, o Kepler, o Maxwell, eles acreditavam que essas leis, elas indicavam a existência dessa mente por trás e que o mundo era como se fosse esse grande livro de leis naturais. Então, existe uma ordem, uma precisão aqui nesse universo e elas podem ser conhecidas, elas podem ser explicadas. E aí, essa estrutura com esses livros naturais, eles tinham um autor que é o próprio Deus, um autor inteligente que é o próprio Deus. E aí, ele continua, vamos lá. Ao olharmos para o surgimento da ciência nos séculos XVI e XVII, Alfred North Whitehead e muitos outros comentaram que os homens se tornaram científicos porque esperavam encontrar leis na natureza, e esperavam encontrar leis na natureza porque acreditavam no legislador. Ótimo, vamos lá. Esse trecho aqui, se eu não me engano, ele tirou do livro Milagres, do Lewis. Eu até separei ali, capítulo 13, que está esse texto, que é o Lewis ali falando nesse livro Milagres, né? Um livro que surgiu do Lewis de um debate. O Lewis foi durante muito tempo presidente de uma união de estudantes ali, professores que debatiam em Oxford, né, o Clube Socrático, e aí ele teve uma oportunidade que ele foi debater com uma mulher, que é a Elizabeth Ascombe, se eu não me engano, é assim que pronuncia o nome dela, sobre milagres. Ela era filósofa, o Lewis também tinha formação em filosofia, mas a principal formação dele era literatura, e ele era professor de literatura medieval, né? Então, ele debateu com essa mulher sobre milagres e depois ele fez uma revisão. Ele, inclusive, dizem que ele perdeu esse debate aí, ficou um pouco triste, mas ele fez a revisão e gerou esse livro que chama Milagres, que é talvez um dos livros mais filosóficos do Lewis. Talvez, junto ali com o Regresso do Peregrino, sejam os livros do Lewis mais difíceis de explicar, tá? Mas clássico, merece ser lido, tá? Inclusive, eu tenho um clube de leitura do C.S. Lewis. Caso você tenha interesse em entender mais os livros do C.S. Lewis, eu vou deixar os links dos cursos que eu dou de cada livro do Lewis aqui na descrição para vocês darem uma olhada. Então, ele tira isso, eu acredito que ele tira de lá, e ele fala, né, que no período da Revolução Científica, que é justamente esse período aí que ele falou do século XVI, século XVII, foi nesse tempo que surgiram o quê? Muitos dos princípios da ciência moderna que a gente, né, tem hoje, como, por exemplo, o método experimental e essa busca pelas leis naturais. E aí ele fala que esse foi, né, um período... Ele não usou o termo da Revolução Científica, mas esse foi um período dos grandes cientistas, Galileu Galilei, o Johannes Kepler, o René Descartes, o Blaise Pascal, como disse para você, o Robert Boyle, o Isaac Newton, todos esses cristãos. E aí ele fala que o Alfred North Whitehead, ele comentou, né, a respeito dessa questão da ciência, e aí eu quero comentar quem que é esse cara. O Whitehead era também um filósofo matemático que estudou história da ciência. É praticamente quase o mesmo currículo do Lennox, né? O Lennox também é filósofo, também é matemático e também é professor de história da ciência. Então, ele está falando sobre o pensamento científico, ele está falando sobre filosofia da ciência, história da ciência, porque ele lecionava essa matéria, dentre outros, né, na matemática, ele lecionava a respeito da filosofia da ciência, da história da ciência. Então, sobre esse âmbito do pensamento científico, da história da ciência, eu acho que ele sabe um pouquinho, viu? Porque ele era professor disso, dá aula na Rússia. O Lennox fala, acho que 5 idiomas, então ele viaja muito até hoje para falar sobre essa questão da ciência, filosofia da ciência em outros países. Então, ele está citando o Whitehead aqui, e ele fala que assim, né, o Whitehead, assim como outros estudiosos, ele percebeu que a ciência moderna surgiu em um contexto de crença em Deus.
em um contexto no qual a crença em Deus era muito forte. E o Lewis fala lá no livro Milagres, ele inclusive o Lewis cita, né? Por isso que eu tô falando que eu acho que o Lennox pegou de lá, porque o Lewis cita esse livro do Whitehead, que é Ciência e o Mundo Moderno. O Lewis fala que o Whitehead fala isso no capítulo 2, eu peguei a referência no livro Milagres. E aí, nesse livro, o Whitehead ele fala que o desenvolvimento da ciência na Europa cristã foi influenciado por uma combinação de fatores do tipo, como eu falei para vocês, a crença em um Deus racional e ordenado. Ele argumentou que a visão cristã de um Deus criador, racional e ordenado levou à crença de que o universo também era racional e ordenado, como disse para vocês. E, se é assim, é possível fazer uma investigação daquele mecanismo, que é o que a ciência faz, né? A ciência vai buscar entender o mecanismo, o como das coisas, né? Mas também um outro fator que incentivou muito foi o desenvolvimento do pensamento da ciência moderna, foi a teologia natural, que já tinha sido desenvolvida lá no século XI, XIII, né? A gente tem como um dos grandes nomes da teologia natural aí o próprio Tomás Aquino. Então, a teologia natural vem com essa proposta de buscar apresentar, argumentar sobre evidência, sobre a racionalidade da crença em Deus, sem recorrer diretamente à revelação de Deus nas Escrituras. Não é que ele vai negar a revelação das Escrituras, de forma alguma. É que ele vai observar a natureza e falar assim, olha, diante do que a gente observa na natureza, na criação, existem evidências da existência desse ser, que é o ser que é Deus, né, que é o ser criador. Então, outro ponto também que ajudou no desenvolvimento da ciência moderna é a tradição do pensamento grego. A Europa cristã, ela herdou a tradição do pensamento grego, que valorizava a razão e a investigação. E também o sistema de universidades, que começou através também dos cristãos, né, foi intensificado também, principalmente com a reforma. Esses sistemas de universidades, ele se desenvolveu na Europa medieval e tornou ali o ambiente mais propício para a pesquisa científica, e depois com a reforma se intensificou muito mais. Quem fala isso pra gente é o Vishal Mangawat, que é um filósofo indiano, tá? Então, o Whitehead está falando pra gente que ele reconhece que outras culturas, por exemplo, como a chinesa, a cultura islâmica, eles também tiveram grandes matemáticos e têm ainda grandes engenheiros. Um dos principais argumentos a respeito da existência de Deus, que é o argumento cosmológico, um tipo de argumento cosmológico, vem também de um filósofo muçulmano. O próprio Tomás Aquino, ele desenvolveu muito da filosofia, da teologia dele, inspirada em Aristóteles, baseado também num trabalho de um outro filósofo muçulmano. Então, assim, não é que no mundo oriental e no mundo árabe, por assim dizer, entre os islâmicos, não existia desenvolvimento da ciência. Existia sim, mas que ele vai argumentar que não foi não foi na mesma velocidade, né? Não foi da mesma forma que a tradição, que o desenvolvimento científico aconteceu na Europa cristã. E ele atribui a isso justamente a visão de mundo cristã, nessa crença em Deus e nas instituições que os cristãos estavam abrindo ali. E aí ele continua falando, né? Os homens se tornaram científicos porque esperavam encontrar leis na natureza, e esperavam encontrar leis na natureza porque acreditavam no legislador. Essa expectativa da lei na natureza, até o Lewis também, ele argumenta no capítulo dele, no livro Milagres, que a razão pela qual as pessoas buscavam a ciência foi justamente que elas esperavam que a natureza seguisse leis consistentes e racionais. Essa investigação científica só é possível se as pessoas, né? Porque as pessoas começaram a assumir que a natureza tinha ordem, que a natureza era previsível, né? Que era possível entender. Imagina você buscar entender algo que você vê que não existe mecanismo nenhum ali para tentar ser entendido, né? Então, essa questão dessa expectativa da lei da natureza, né? Aponta para a expectativa não na expectativa do legislador. Eles esperavam a lei da natureza porque eles sabiam que tinha o legislador. Vocês entendem a diferença? É diferente deles estarem ali observando a natureza e falar assim, olha, porque existe um mecanismo,
deve existir uma mente por trás disso. Não era isso. Não foi isso que motivou ali o pessoal na Revolução Científica ali, esse pessoal que estava desenvolvendo a ciência moderna, como eu falei para vocês. Eles partiam do princípio da certeza da existência desse ser que é legislador para esperar que o mundo funcionasse conforme leis e regras, leis naturais, que poderiam ser entendidas, tá? Então não é um contrário, não é olhando para a ciência, cair e encontrei Deus. É porque eu parto realmente do princípio que eu tenho a convicção, eu tenho certeza que Deus existe, que eu vou para a ciência, eu vou para a busca da verdade, eu vou entender o mecanismo das coisas, tá? E aí, essa questão da crença em um legislador, o Lewis fala também que os primeiros cientistas, eles esperavam que a natureza fosse governada por leis por causa desse legislador divino, por causa de Deus. Numa visão de mundo teísta, Deus é racional, ele tem a questão do propósito, do sentido, ele colocou ali o universo funcionando de uma forma. Se o universo foi criado por esse ser racional, então faz sentido procurar os padrões racionais na natureza. Historicamente, muitas dessas figuras-chave no surgimento aí da ciência moderna, né, o Newton, como eu falei para você, o Kepler, o Galileu Galilei, o Copérnico, eles eram extremamente crentes, tá? Eles eram extremamente religiosos, eles viam o trabalho deles como uma descoberta do trabalho de Deus, tá? Por exemplo, o próprio Kepler, ele disse o seguinte: estou pensando nos pensamentos de Deus depois dele. Então, eles viam a ciência como não como algo que ia minar a fé em Deus, como algo que deveria ser evitado se quisesse continuar crendo em Deus. Pelo contrário. Mas a ciência era uma forma de explorar e compreender essa ordem divina na criação, tá? Isso está em contraste com outras visões de mundo, tá? Por exemplo, existem visões de mundo, como, por exemplo, as visões de mundo pagãs, as animistas. Nessas visões de mundo, a natureza ela era vista frequentemente como algo imprevisível, algo governado assim, por deuses ou espíritos que agiam de uma forma bem arbitrária, até mesmo no mundo antigo, no mundo grego, né? Eu tive interesse, né, em entender por que os gentios deram atenção para a mensagem do evangelho. Aí você pode pensar assim, fala que é irresistível e tudo mais, mas uma das coisas que eu me surpreendi estudando mitologia grega foi justamente essa questão, né? Como os deuses agiam de forma ali tirana, aleatória, como era difícil aquela questão do relacionamento ali com os deuses, né? Da mitologia grega. Então, o próprio Lewis fala isso pra gente, que isso desencorajava o estudo sistemático do mundo natural. Numa visão de um mundo materialista, né, uma visão de um mundo naturalista, onde que tudo, né, seria, assim, em última análise, produto de um acaso cego, como o próprio Dawkins diz e repete, não existe uma razão inerente, assim, para a gente esperar que o universo seja ordenado e governado por leis racionais. Então, uma coisa que o Lennox está falando, o Lewis e o Whitehead também falou, estão sugerindo para a gente, é que a ciência ela floresceu num contexto teísta porque ela estava enraizada nessa crença da existência desse Deus que é criador e não aleatório, tá? E aí ele continua, né? Vamos lá ver o que ele continua falando. Então, senhoras e senhores, eu não tenho vergonha de ser tanto cientista quanto cristão, porque, de certo modo, o cristianismo deu origem à minha área de estudo. O que me surpreende é que pensadores sérios de hoje continuam nos pedindo para escolher entre Deus e a ciência. Ótimo. Então, aqui ele está falando, está expondo para a gente um erro lógico, né, que a gente chama de falsa dicotomia. Essa ideia de que você precisa escolher entre uma coisa e outra, só tem essas duas opções. Então, você precisa escolher entre a ciência e Deus. Isso é uma falsa dicotomia, porque é totalmente errado. A fé cristã ela não substitui a ciência, mas ela responde questões que a ciência não consegue responder. Então, o Lennox continua dizendo o seguinte: isso é como pedir que alguém escolha entre Henry Ford e a engenharia para explicar o automóvel. É isso mesmo. A ciência, ela explica o como, ou seja, nesse caso desse exemplo aqui do Henry Ford, né, que o pessoal conhece aí, da própria marca Ford, né, que ele inventou, desenvolveu esse
toda essa questão da produção em série de carros, né? Um nome até compete com a questão da Toyota, né? Tem um modelo Ford e um modelo Toyota, se eu não me engano, que é japonês, mas ele está falando o seguinte, olha, a ciência vai explicar o como. No caso do exemplo do Henry Ford aqui, ele está falando que a ciência vai explicar como que o carro funciona, como é a questão do motor, da combustão, da física, da queima, né, do combustível, no motor ali, o pistão, como é que faz a questão da partida elétrica e tudo mais tal. A ciência vai explicar como é que funciona. O Henry Ford, ele explica quem projetou o carro. Então, da mesma forma que a ciência explica como o universo funciona, mas não explica por que o universo funciona, como funciona, ou por que o universo veio a existir, a teologia, a filosofia também tem as respostas dela sobre o porquê, mas a teologia, ela vai explicar o porquê. Por que o universo existe e quem projetou esse universo. Então, esse trecho aqui, o Lennox, ele faz pra gente uma crítica da ideia de que a ciência e a fé são incompatíveis. Não existe isso, né? Ele vai argumentar que algumas pessoas ainda apresentam a ciência e Deus como alternativas excludentes, como se fosse necessário escolher entre a ciência e o Deus, né? A própria existência de Deus ou a fé em Deus. E aí essa analogia é perfeita, porque vai mostrar pra gente, olha, você não precisa escolher entre quem decidiu como o carro ia ser fabricado ou a ciência que vai explicar como o carro é fabricado. Os dois vão responder questões a respeito desse carro, tá? Os dois podem explicar, dar respostas para você sobre as suas dúvidas a respeito desse cargo, tá? Então, da mesma forma, a ciência explica os mecanismos naturais do universo, enquanto Deus, na visão como a gente está mostrando aqui, ele vai explicar. Deus é a causa última do universo, então ele vai explicar a questão da origem do universo, da ordem do cosmos, né? E a ciência vai explicar mais a questão do mecanismo. Ciência e fé, então, não são rivais, mas são abordagens diferentes para a gente entender a realidade, tá? E aí ele continua falando mais um pouquinho. Quando Newton descobriu sua lei da gravidade, ele não disse, agora que tem uma lei, eu não preciso de Deus. Não, ele escreveu o Princípio à Matemática, possivelmente a maior obra de toda a história da ciência. Ótimo, então vamos dar uma pausa aqui, vamos explicar. Ele está falando que o Newton, ele não usou a ciência para excluir Deus, pelo contrário, ele viu, né, ele entendeu, né, toda a questão da gravidade, propôs ali a hipótese dele a respeito daquilo, os teoremas dele com respeito daquilo, e ele viu a gravidade ali como não que ele tenha visto, né, mas o trabalho dele que ele desenvolveu com relação à gravidade, ele viu como uma forma de testemunhar, na verdade, a obra de Deus. Então, para o Newton, a descoberta da gravidade reforçou a fé dele em Deus. Longe da fé em Deus dificultar a ciência, na verdade foi a fé em Deus que impulsionou muitos desses cientistas. Esse foi o motor que impulsionou a ciência moderna, né? E a conexão disso é óbvia, eu já expliquei para vocês. Então, esses primeiros cientistas aí desse período que eu falei para vocês, da Revolução Científica, como o próprio Kepler disse, né? O que a gente está fazendo é estudar o universo, a linguagem que Deus nos deu. Ele entendia que isso justamente porque eles acreditavam num Deus racional, num Deus inteligente, foi o que motivou eles a fazer essa ciência, a entender esse mundo, tá? Então, essa enorme empolgação do Newton quando ele descobriu a lei da gravitação foi porque ele viu que isso reforçava, na verdade, a existência de Deus. Agora, aqui a gente está diante de uma coisa interessante que eu quero mostrar para vocês. Isso serve tanto para nós que cremos, né, os cristãos, para quem não crê também, né, que aqui muitas pessoas que assistem os vídeos também não são cristãos. Essa questão do Newton levanta um ponto interessante para a gente, tá? A lei da gravitação, ela desempenha um papel que é importante nesse debate que a gente está tendo sobre essa questão do novo ateísmo e tal. Porque, olha só, a razão do Newton acreditar em Deus é a mesma razão do Stephen Hawking, por exemplo, não acreditar em Deus.
E essa que é a mesma lei, a lei da gravidade. Então, o Stephen Hawking, ele diz, olha, porque existe a lei da gravidade, então o universo pode e vai se criar a partir do nada, ou seja, nada existia antes do Big Bang, dessa expansão, né, do Big Bang, então Deus é totalmente desnecessário. Então, por causa das leis universais, das leis da gravidade, das leis naturais, Deus se torna desnecessário. Mas, quando o Newton descobriu a lei da gravitação, ele não falou coisas que o Hawking disse, o Hawking veio dizer depois, né? Mas o Newton, antes do Hawking, ele não fez isso. Pelo contrário, ele foi lá e escreveu esse livro, O Princípio da Matemática, que é um dos livros mais famosos da história da ciência. Nós estamos aprendendo isso aqui com um professor de história da ciência, um professor de filosofia da ciência. Então, ele escreveu esse livro expressando o desejo, né, de que uma pessoa pensante pudesse, né, ao ler esse livro, olha, isso aqui é muita evidência para você realmente concluir que Deus existe. Então, quando o Newton descobre a lei da gravitação, ele diz assim, algo assim, uau, que Deus fascinante que fez o universo desse jeito. Meu Deus, né? Eu sou dessas, né? Eu vou vendo as coisas assim, às vezes eu vejo algumas coisas que eu falo assim. Eu estava até vendo esses dias umas nebulosas aqui em casa. Eu gosto muito, né, dessa questão de observar nebulosas, essas coisas assim. E eu estava vendo e eu falei assim, meu Deus do céu, o que é isso? Que coisa maravilhosa, que esse Deus que criou isso. Meu Deus, fascinante, né? Agora, o Stephen Hawking, se ele sendo astrofísico, vendo uma coisa dessa, ele vai falar assim, meu Deus, como o universo é suficiente em si mesmo, não precisa de nada externo. Isso mostra pra gente que o posicionamento do Hawking e do Newton é uma questão de avaliar as evidências e dar um veredito. Não é uma questão da ciência. A crença no Deus do teísta, do Newton, assim como a crença na inexistência do Deus teísta do Stephen Hawking, é uma questão pessoal, sabe? Eu acho que essa é uma questão que que todo mundo deve avaliar. Tá? Porque nós temos, inclusive, o Stephen Hawking, ele ocupou uma cátedra em Cambridge, que era do Newton. Então, o Newton, um teísta, ocupava uma cátedra na universidade, e o Stephen Hawking, depois, um ateísta. Isso não diz nada sobre a física. Isso diz nada sobre a ciência. Isso diz sobre a pessoa que define ter uma fé. Então, o Stephen Hawking decidiu ter uma fé, uma crença ateísta, porque o ateísmo é uma crença, o ateísmo é uma cosmovisão, é um conjunto de crenças, né, um conjunto de pressupostos. O ateísmo não é a opção racional, o ateísmo não é a comprovação da racionalidade, não. O ateísmo é um sistema de crenças e o teísmo também é um sistema de crenças. Então, isso, eu acho que toda pessoa que valoriza a verdade, valoriza a racionalidade, tem que prestar atenção e pensar um pouquinho nisso, tá? Então, pessoas, por exemplo, hoje em dia, como Richard Dawkins, eles acreditam que a ciência aboliu Deus de forma definitiva. Só que o John Lennox está mostrando para a gente, apresentando todos esses físicos, matemáticos, polímatas, né, que eram pessoas que eram versadas em várias áreas do conhecimento, eles eram cristãos e nós estamos pensando sobre o ombro desses gigantes, né? Então, vale a pena pensar sobre isso aí, se vale a pena acreditar no que o Richard Dawkins está falando, né? Se também o ateísmo do Richard Dawkins também não é muito questão pessoal, né? Então, o Stephen Hawking, ele foi esse astrofísico famoso, talvez, recentemente, um dos cientistas mais famosos que a gente conheceu. E ele, né, segundo o próprio Lennox falou, ele dizia para os seus alunos assim, olha, veja, vocês têm que escolher entre a ciência e Deus. O Lennox falou isso já, eu já vi ele falando isso em uma aula. Agora, os estudantes e as universidades estavam ali vendo um cientista daquele calibre e falando assim, bem, eu vou escolher então entre a ciência, né? Não posso ficar para trás. E ele está falando isso. Mas, como eu acabei de falar para vocês, um dos maiores cientistas mais famosos de todos os tempos, que foi o Isaac Newton, outro cientista muito forte, que foi o Blaise Pascal, outro como foi o Leibniz também, o Kepler, o Maxwell, como eu falei para vocês, eles acreditavam em Deus. Não conheço informações de que eles falavam para os alunos dele, eu acredito em Deus, ou você vai ficar contra a ciência. Não sei disso, né? Não tenho essa informação.
mas são ambos, né? Todos esses são cientistas. Só que um é ateu e o outro não. Estavam ali todos fazendo ciência, tá? Então, por que esses cientistas cristãos não estavam colocando os alunos dele na Berlinda e esses cientistas mais recentes estão colocando os alunos dele na Berlinda? É algo que a gente deve pensar, né? Então, se encontrar leis naturais elimina Deus, por que o Newton e todos esses cientistas que descobriram tantas leis, postularam tantas coisas, tantos teoremas, por que eles continuaram acreditando, né? Vale a pena pensar nisso aí. E aí ele continua. Ele entendia que Deus não é o mesmo tipo de explicação que uma explicação científica. Deus não compete. O agente não compete com mecanismo e leis. Esse é o ponto-chave de toda essa defesa que o Lennox está fazendo aqui, porque ele está explicando que Deus não compete. Deus não compete com a ciência, porque Deus não é mecanismo. Ele é a causa fundamental de tudo. A ciência estuda como as coisas funcionam. E Deus é a resposta de por que as coisas existem, tá? Então, o Lennox, ele explica que Deus não compete com a ciência porque Deus não é uma explicação dentro do universo. Isso vai fazer todo sentido quando a gente estiver estudando argumento cosmológico. Então, a explicação para o universo não pode ser algo que está no universo. O agente do universo tem que ser algo fora do universo. Então, Deus é esse ser fora do universo e ele é a explicação para o universo, não dentro do universo. E aí ele então usa a questão do Newton, né, para explicar esse ponto. O Newton, ele reconheceu que a existência e o papel de Deus no universo, eles não estão em competição com as leis científicas. E ele fala, a agência não compete com o mecanismo e a lei. A agência aqui se refere ao ser, a esse ser inteligente, consciente, essa mente que está por trás e sustentando todas as coisas, que é o próprio Deus, né? Então, a agência é Deus. Deus está agindo com um propósito. O mecanismo e as leis é o objeto da ciência. Então, mecanismo e lei se referem aos processos naturais que são entendidos, são traduzidos pelas leis científicas, porque a lei científica ela está ali, como eu disse, falando como, enquanto Deus é a explicação do porquê. Então, só porque a gente entende as leis naturais que governam o universo, isso não significa que não haja Deus. Em vez disso, Deus ele pode ser aquele que estabeleceu essas leis. Quem estabeleceu, então, essas leis? O ateísmo e o teísmo cristão têm respostas concorrentes. Não só o ateísmo e o teísmo cristão, existem outras como cosmovisões que vão dar respostas concorrentes a respeito de o que governa as leis do universo. Cabe cada um de nós avaliar qual resposta que está mais de acordo com a realidade. Então, Deus, ele pode ser esse ser que estabeleceu essas leis. Existem evidências de que Deus é esse ser que estabeleceu essas leis? Sim, existem evidências. E é isso que ele vai começar a fazer a partir de agora na defesa dele. Então, o que eu quero que você saia desse vídeo aqui é sabendo que saber como algo funciona por meio da ciência não elimina a questão de por que esse algo existe. Então, não... saber como é interessante, sim, mas saber por quê também é interessante. Deve ser objeto do nosso pensamento, deve ser objeto da nossa busca racional, deve ser objeto da nossa busca pela verdade, tá? O Newton, ele via a ciência como essa forma de entender essa criação de Deus, mas não como uma substituição de Deus. Eu gosto sempre de dar um exemplo aos meus alunos, quando eu estou falando sobre ciência e fé, a respeito de, que é o seguinte, imagina que você está na sua casa, você chega com um amigo, com um parente, e você olha lá pro fogão e vê que tem uma vasilha com água fervendo. E aí o seu colega pergunta assim, ou então você pergunta para si mesmo, né? Por que essa água está aqui fervendo? Você pode perguntar, né? Querer saber. Então, seu colega, né, vai lá e explica que sobre energia térmica, sobre teoria das partículas, fala que a água está passando por um processo de aquecimento e que
quando a gente fornece calor, então, para substâncias, elas têm elevação de temperatura. No caso ali daquele líquido ali, a gente está observando isso através da formação das bolhas do líquido. Vamos falar da pressão do vapor de água, questão da pressão da superfície, tal. E seu amigo está te respondendo tudo aquilo ali. Aí, de repente, alguém que já estava na sua casa, sua mãe, sua tia, seu pai, alguém passa e vê aquela conversa toda e fala assim: essa água está fervendo aí porque eu estou fazendo um café. Agora, você ali teve acesso a dois tipos de respostas à pergunta por que essa água está ali fervendo. As duas respostas estão em conflito? Não. As duas respostas não estão em conflito. Elas não são explicações concorrentes. Uma explicação é em termos de causalidade do mecanismo de aquecimento da água. Foi o que o seu amigo tentou explicar para você ali. Ele está explicando, né, em termos do que está, como que é o mecanismo ali, a causa do mecanismo ali que está gerando aquele fenômeno, aquela questão ali do ferver da água. Agora, quando o seu parente passa e dá a resposta dele, ele também está dando uma explicação, mas é por causa da causalidade do agente, ou seja, da intenção de quem colocou aquela água para ferver. Então, são dois tipos de respostas. De resposta. Uma é causalidade do mecanismo, outra é causalidade do agente. Elas não são respostas concorrentes. Através das duas respostas, você pode saber por que aquela água está fervendo. Tá? Então, da mesma forma, quando a gente fala do universo, a ciência vai explicar os mecanismos e Deus vai explicar a intenção, o propósito, a finalidade, o sentido da existência do universo. Então, dizer que a ciência, essa capacidade de estudar as leis naturais, elimina Deus, não faz sentido algum. É como dizer que a partidura de uma música elimina o compositor. De forma alguma, não elimina. Mozart, por exemplo, ele compôs sinfonias, mas as notas musicais, apesar de seguirem a uma estrutura ali, isso não elimina o fato da existência do Mozart. Isso não elimina o fato de que ele realmente existe e até que foi ele que compôs aquilo ali. Então, nesses 2 primeiros minutos de defesa aqui, o Lennox está lembrando para a gente que fé e ciência, elas trabalham juntas. E a ciência tem os limites dela em explicar certas coisas. A ciência não vai ter resposta para tudo, como, por exemplo, o porquê, né, como eu disse para vocês. Essa causalidade do agente, a ciência é limitada para oferecer esse tipo de resposta. Mas ela pode oferecer respostas a respeito do mecanismo, né, de como as coisas funcionam. E você não precisa escolher entre um e outro. Você pode acreditar tanto em Deus quanto na ciência. E aqui eu chego no final da análise desse vídeo, né? Já ficou 2 minutos, rendeu aí quase 1 hora de vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Falei com vocês que a defesa ali do Lennox tem muitas camadas, é muita coisa para a gente poder explorar ali. Eu não estou enriquecendo a defesa dele de forma alguma, né? Quem sou eu para enriquecer alguma coisa que ele faz? Mas é só para mostrar para vocês que, às vezes, eles ali, né, estão num nível, assim, de conhecimento das coisas que a gente precisa de um pouquinho mais de caminhada, né, de quilômetro rodado para entender, né, o que ele está falando, né? E é bom, né? É tão bom a gente poder aprender mais, tá? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não deixe de comentar aqui embaixo caso você tenha alguma dúvida, alguma sugestão a respeito disso, até expressar que você não concorda. Seja livre, desde que seja de forma respeitosa. Aqui é um lugar que você é seguro para que você possa manifestar o seu pensamento, desde que seja de forma respeitosa, né? Então, eu espero que esse vídeo tenha sido uma bênção para você. Não deixe de compartilhar com quem você acha que vai ser uma bênção também. Se inscrever no canal, ativar as notificações para sempre quando chegar algum vídeo novo eu postar aqui, você não perder esse vídeo, tá bom? A gente se encontra nessa playlist aqui. Aguardo o seu voto para saber qual que é o próximo argumento que vocês querem que eu comente. E até mais. Um abraço, tchau, tchau.